Olá pessoal, tudo bem? Vamos, a partir de agora, começar um dos assuntos mais interessantes, mais prazerosos dentro da seara do direito civil. O assunto da responsabilidade civil. Assunto esse que surge, que desponta com grande frequência, com grande habitualidade dentro dos escritórios de advocacia. Razão pela qual, diga-se de passagem, é um dos temas que nós devemos possuir maior propriedade. Assunto esse que se encontra esculpido, talhado e cunhado nos artigos 927 a 954 do Código Civil. Então, 927 a 954 do Código Civil, mais uma vez, 927 a 954, né, da nossa Bíblia privada. Responsabilidade. Bem, essa primeira aula, né, esse nosso primeiro bloco, eu quero trazer uma lição propedêutica, uma lição comezinha, né, ou em outras palavras, uma introdução. O primeiro tópico, então 1.1, é justamente a responsabilidade jurídica. Então, conceito, né? Coloquem responsabilidade jurídica. Por quê? Bem, para falar de responsabilidade, eu quero começar com as lições de José de Aguiar Dias. José de Aguiar Dias diz que a responsabilidade ela é um fenômeno humano. Como assim, né? Ele diz que toda a ação humana traz como consequência, né, justamente a ideia da responsabilidade. Em outras palavras, José de Aguiar Dias, quando ele fala da responsabilidade jurídica, ele de certa forma se abebera em Newton, né? Newton, aquele matemático, né? A lei da gravidade, não é isso? Que de certa forma, em sua terceira lei, diz que toda ação traz o fenômeno da reação. Então, a toda ação nós temos uma reação em igual intensidade. Essa é a ideia da responsabilidade. Dá para fazer até um beatbox. A toda ação, uma reação igual intensidade. Tuts, tuts. Essa é a ideia da responsabilidade. Tuts, tuts. Tudo bem? Por quê? Porque também podemos ilustrar aí com o autor do Pequeno Príncipe, né, o Antoine Saint-Exupéry, que nos diz que, no diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa, que tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Em outras palavras, tem uma ação, vai ter uma consequência. Qual é a consequência da responsabilidade? Só que responsabilidade é um fenômeno mais abrangente. A responsabilidade inicial que a gente vai trabalhar é a ideia de uma responsabilidade jurídica. Então, o gênero responsabilidade jurídica possui algumas espécies. Espécies como responsabilidade tributária, espécies como responsabilidade penal e espécies como a responsabilidade civil. Diga-se de passagem, uma das maiores indagações que surgem nesses certames, né, em provas de OAB e até mesmo em concurso público, é justamente a diferenciação existente entre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. De certa forma, nós sabemos que ambas são espécies do gênero responsabilidade jurídica. Mas no que elas se diferenciam? Gente, elas se diferenciam em duas, né, propostas, em dois sentidos, em duas acepções. Quais seriam as acepções? Miguel Fenech, ele diz o seguinte, ele diz que o direito penal, ele tem duas grandes distinções. A primeira delas é a necessidade do tipo penal. Artigo 1º, né, do nosso Código Penal, que fala nulo crime, nula pena sine previa lege, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então nós só podemos falar da responsabilidade penal se houver a tipicidade penal, diferente da responsabilidade civil, como veremos em breve, né? Então, a primeira diferença é que a responsabilidade penal necessita, é imprescindível, é justo e necessário, como diriam os padres, o que? Um tipo penal encartando determinado ato deletério. E a segunda distinção é justamente no caráter sancionatório, né? O direito penal, ele traz como sanções muitas vezes dirigidas à liberdade, não é isso? Ou seja, dirigidas aí a uma limitação de um direito, de direito fundamental de primeira dimensão, que é justamente esses direitos negativos, direitos civis e políticos, o que não acontece, o que não se concretiza quando nós trabalhamos odiernamente, né? No passado isso já aconteceu, quando a gente fala da responsabilidade civil. Bem, então entendemos a responsabilidade jurídica, entendemos uma visão macro e agora partiremos para uma análise micro. Bem, dito que é responsabilidade jurídica, eu quero saber o que é a responsabilidade civil. Então,
E tem aí, né, dentro desse 1.1, que é justamente esse conceito, falaremos do conceito, né, da responsabilidade civil. Gente, responsabilidade civil. Ah, só um detalhe que eu acho bastante importante, né? Qual detalhe, prof? Qual detalhe? É o seguinte, eu falei de responsabilidade penal e falei de responsabilidade civil. Ambas responsabilidades, de acordo com o artigo 935 do Código Civil, né, são responsabilidades estanques, ou seja, ado a ado, cada um no seu quadrado. Pode ter uma responsabilidade penal ou pode ter uma responsabilidade civil, né? Elas são indiferentes. Ocorre, entretanto, que se houver aí algumas valorações, e é isso que se encontra esculpido, é isso que se encontra detalhado no artigo 935 do Código Civil, né? Valorações, por exemplo, acerca de uma existência de fato, ou sobre quem seja o autor desse ato deletério, decidido, né, dentro da órbita da justiça criminal, isso de certa forma acaba vinculando, né, a justiça no âmbito civil. Então depois façam a leitura aí do artigo 935. Bem, feita essa observação, né, vamos para o conceito da responsabilidade civil. Gente, o que é a responsabilidade civil? Gente, responsabilidade civil nada mais é do que uma transgressão de uma norma civil. Essa norma civil, uma norma civil pré-existente, né? Até mesmo quando a gente fala daquele devido processo, daquele processo que nos traz as formas do jogo, aquele processo, né, na sua dimensão procedimental, ou seja, um devido processo na sua acepção, que a gente fala, acepção processual, é o procedural due process. Então, é o vilipêndio, é a transgressão de uma norma preexistente. Só que aí que está o detalhe. Essa norma preexistente, ela pode ser uma norma de natureza contratual ou uma norma de natureza legal, né? Então, coloquem entre parênteses, fala assim, olha, responsabilidade civil é a transgressão de uma norma civil preexistente, entre parênteses, contratual ou legal. E o que ela gera? Ela gera como consequência, né, a imposição ao causador desse dano, ao causador desse ato, o que? A ideia de uma indenização. Então ele vai gerar o dever de indenizar. Transgrediu uma norma civil, vai indenizar. Transgrediu, vilipendiou, lesou, ofendeu uma norma civil preexistente, contratual ou legal, vai gerar então aí o fenômeno da indenização. Com isso em mente, então, quero falar tópico 1.2, ou seja, dentro de introdução das classificações, né, do que da responsabilidade civil. Como assim classificação? Gente, primeiro detalhe, quando eu falo de transgressão de uma norma, eu disse que essa norma civil, ela pode ser uma norma contratual, como ela pode ser uma norma, né, prevista em lei. Se essa norma for uma norma contratual, a nossa solução é uma solução muito mais tranquila, porque o contrato ele já vai nos esculpir aquelas sanções. O contrato, pelo princípio do consensualismo, ele faz lei entre as partes, né? Razão, então, pela qual a gente pode falar que a sua resposta é uma resposta muito mais tranquila. E isso a gente pode encontrar, inclusive, nos artigos 389 até os artigos 395 do Código Civil. Então, 389 a 395 do CC. Em contrapartida, se o sujeito ele lesa, se esse sujeito ele vem a ofender uma norma de natureza legal, tipo domingo, legal, né? O Guliberato, nós falamos não de uma responsabilidade contratual, mas sim de uma responsabilidade chamada de responsabilidade civil extracontratual, porque não está no contrato, responsabilidade civil legal, ou ainda, se vocês preferirem, né, uma terminologia que tem a sua gênese, né, tem a sua origem, tipo X-Men, origens, né? Aonde no direito romano nós falaremos do que? Da chamada responsabilidade civil aquiliana, né? Da lex aquila. O que é a responsabilidade civil aquiliana? Responsabilidade civil aquiliana é aquela que decorre, né? Se descortina em virtude da lei. Então, responsabilidade civil aquiliana, aquela que decorre da lei. Com essa ideação de uma responsabilidade contratual ou legal, nós precisamos falar um pouco da legal. Por quê?
Porque a legal, ela também vai se subdividir. Essa responsabilidade legal aquiliana, ela se encontra nos artigos, né, que a gente pode falar 186 e 187 do Código Civil. E com base nesses artigos, nós podemos falar que a nossa responsabilidade civil ela é uma responsabilidade dualista. Por quê? Porque ela é dualista. Porque, de certa forma, né, ela vai falar de uma responsabilidade subjetiva 186 e de uma responsabilidade objetiva. Então, o nosso sistema da responsabilidade civil, ela tem essas duas propostas. Quais propostas, prof? Responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Subjetiva, 186. Objetiva, 187. Isso, de certa forma, fica até mais fácil de trabalhar com vocês, porque vocês já vislumbraram o direito penal. E no direito penal, vocês lembram que a regra é justamente a responsabilidade subjetiva. Aquela em que você precisa demonstrar, né, aqueles elementos dirigidos aí, tanto à culpa quanto ao dolo. Então a gente discute, no caso, culpa e dolo, né? Ou seja, se teve intenção ou não teve intenção. E a responsabilidade objetiva é aquela que dispensa essa análise. De qualquer maneira, demos aí esse prazo, né, de 10 minutos e daremos uma continuidade acerca desse assunto no próximo bloco. Nesse bloco, então, só falamos, por enquanto, da responsabilidade jurídica, diferença com a responsabilidade penal, responsabilidade civil, que pode ser contratual ou, lembrando, né, responsabilidade civil legal, aquiliana. Se aquiliana, a gente faz essa diferenciação subjetiva ou objetiva. Bem, em síntese é isso. Deixo desde já para vocês um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.